Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Estou fixando aqui o tema da nossa live. Esperar o pessoal entrar aqui enquanto nosso convidado ainda não chegou. Oi, Kate. Olha o meu Pará presente na live. Come bastante tucupi aí por mim, bastante maniçoba que eu tô morrendo de saudades. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o concurso que foi divulgado ontem, né? Saiu o edital para o concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Um concurso que já estava sendo esperado há muito tempo, um concursaço, na verdade, né? Assim, uma carreira excelente. E eu ouso dizer, com a minha experiência enquanto defensora, que é claramente parcial, que a Defensoria Pública do DF ela é uma das melhores defensorias públicas do Brasil, né? Recentemente eles tiveram um aumento autorizado pelo governador do Distrito Federal e pelo presidente da República. É uma polícia que é remunerada pelos cofres da União, então isso gera uma segurança bastante boa, né? E também é um concurso que tem uma equiparação muito próxima de remuneração com a Polícia Federal. Então a briga deles aqui é sempre ficar acompanhando a Polícia Federal. Então é uma polícia que remunera muito bem, uma polícia que faz um excelente trabalho. Eu admiro muito o trabalho da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Eles são muito diligentes e muito corretos, via de regra. O nosso convidado já entrou aqui. Ele é delegado aqui do Distrito Federal da Polícia Civil também, já foi agente da Polícia Civil e também foi aprovado para o concurso de escrivão. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre esse concurso com vocês, né? E vou aceitar ele aqui. Então, sobre esse edital que saiu aí de surpresa, né? Pegando todo mundo desprevenido. Oi, Thiago, tudo bom? Boa noite, como é que tá, Mayara? Tudo Boa certo? noite. Eu vou Vocês apresentar estão me aqui ouvindo o bem? Thiago para vocês, então. Primeiro, eu queria fazer uma apresentação já contextualizando aqui a nossa Polícia Civil aqui do Distrito Federal, né? Eu vinha falando aqui, Thiago, antes de você entrar, que a Polícia Civil aqui do DF é uma das melhores polícias civis do país, né? E em termos remuneratórios, ela se equipara muito com a Polícia Federal. Mas não só isso. É uma polícia realmente que faz um trabalho de excelência, assim, dentro das suas possibilidades, claro. Sempre a gente tem que lutar para estar mais equipado, né? Mas um trabalho de grande qualidade. E para quem não sabe, o Tiago trabalha comigo, né? Assim, nós trabalhamos na mesma circunscrição judiciária, no Paranoá. E eu conheci o Tiago numa oportunidade em que eu precisei levar uma pessoa que gostaria de se apresentar, né, de um crime de homicídio que tinha praticado. E o Thiago prontamente nos atendeu de forma exemplar, assim, foi realmente brilhante o trabalho. Eu fiquei muito feliz de acompanhar o trabalho da Polícia Civil naquela ocasião, na qualidade de defensora pública. Então, é até bom a gente falar isso, Thiago, porque a gente desmistifica um pouco aquela ideia de que Defensoria Pública não gosta de polícia, né? Assim, o que eu costumo falar é, Defensoria Pública não gosta de polícia que trabalha mal, de polícia que realmente não faz o que tem que fazer. Polícia que trabalha direitinho, que faz um bom trabalho, ajuda muito a gente também, né? Então, isso é uma mística que se criou, mas eu percebo que da sua turma, até uma turma antes, a gente tem profissionais de excelente qualidade, esses profissionais que agem dentro da lei, isso que é muito importante, né, Tiago? Então, queremos aqui as instituições funcionando na sua plenitude. Se apresenta um pouquinho, Tiago, para os nossos seguidores aqui, sua história de concurso, eu já falei rapidamente, mas eu gostaria que você se apresentasse, que ninguém melhor do que você para fazer isso. Obrigado, Mayara. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Desculpa não poder antes, a gente até tinha tentado ontem, mas estava numa correria. Pessoal, meu nome é Thiago Rocha. Atualmente eu sou delegado de Polícia Civil no Distrito Federal, no Paranoá, como a Mayara disse. A gente se conheceu no trabalho. Eu acho que até foi um pouquinho antes, mas é porque a gente não nota. Eu fiz algumas audiências, enfim, a gente trabalha É. além de no mesmo local, no mesmo tipo de crime, né? Antes eu era agente de Polícia Civil também no Distrito Federal e por 3 anos fui agente, né? E também passei para escrivão. Eu passei também para delegado de São Paulo, inspetor de agressão, enfim, sempre nas carreiras policiais. A minha admiração com as outras carreiras advém de sempre. Eu acho muito feio
essa mentira de que delegado não gosta de defensor, de que defensor não gosta de promotor não gosta de juiz, até porque o nosso exemplo é muito claro. Nós trabalhamos lá no Paranoá e tem o juiz que trabalha conosco, tem o promotor, são todas pessoas excelentes no que fazem, cada um tem as suas atribuições, e acredito que se também a polícia trabalha corretamente, a defensoria, todo mundo trabalha corretamente, isso acaba melhorando. Eu, assim, claro que já entrando um pouco na área do concurso, antigamente, não é que eu seja muito velho, eu só pareço velho, né? Mas quando a gente estudava, a gente, por exemplo, fazia uma prova para delegado, dizia, vamos supor, um tema aqui, na prova de delegado, tu não pode adotar essa corrente, mesmo que seja amplamente majoritária, porque vai contra o teu cargo de delegado. Isso não existe mais. Até no concurso público a gente já vê que existem teses que já estão superadas, enfim. Me coloco à disposição de eventual pergunta e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que fiquei surpreso, porque eu já tinha visto esse perfil há um tempo atrás, mas me parece que de um tempo para cá houve um boom, né? Nossa, está muito bonito, tá visivelmente, parabéns. Obrigada. A gente dá um duro aqui, porque a gente sabe que esse trabalho que a gente tem que fazer de democratização do conhecimento, ele é muito importante, né? Porque tem muita gente que só estuda por isso. Tem muita gente que só estuda por rede social, por aulas gratuitas que às vezes estão no YouTube. Então, assim, você também está permitindo que pessoas que às vezes nunca teriam oportunidade possam chegar a um lugar como eu e você chegamos, né, Thiago? Então, eu acho que é muito importante, a gente se esforça bastante para sempre transmitir conteúdo de qualidade e muito atualizado. Então, obrigada pelo reconhecimento também. Thiago, antes da gente entrar especificamente no edital de agente da Polícia Civil, eu queria que você me contasse como você tem experiência sobre a carreira de agente, né? Porque você já passou muito tempo por lá e hoje em dia é delegado, então você tem uma visão muito ampla da instituição, né? Queria que você falasse um pouco sobre a carreira, regime de trabalho, como é que são as condições de trabalho, né? A estrutura das equipes. Falar um pouquinho para a gente sobre como é que está organizada hoje a Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Pronto, eu sou gaúcho, eu tenho um pouco de sotaque, é óbvio, dá para notar. Então, quando eu falar alguma coisa a favor de Brasília ou a favor do cargo, notem que eu sou gaúcho. O gaúcho é um cara muito bairrista. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a qualidade de trabalho em Brasília ela é muito boa. Eu imagino que na defensoria também, mas eu posso falar da Polícia Civil. Então, nós podemos falar especificadamente de cargo de agente. Antes de começar a falar do trabalho, eu vou dizer uma coisa que me marcou muito. Quando eu passei para delegado de São Paulo, tem uma academia muito tradicional lá. Tu chega e tem um hall da fama, que são os policiais que morreram em serviço. Lá em São Paulo, não cabe a foto das pessoas. Caramba. De tanta gente. Aqui no Distrito Federal, só na academia, desde o início, cabe a foto de todo mundo. E a maioria faleceu, infelizmente, capotando a viatura. Então, é um local que ainda há respeito com o policial. A criminalidade organizada não está tão inserida. Dificilmente tu aprende um fuzil. Então é um local que tem uma qualidade de trabalho muito boa, porque a polícia aqui tem muito policial, perto dos demais estados, claro. Então a gente consegue desenvolver ainda um trabalho de excelência. A Polícia Civil, não importa o cargo que você fará, você tem duas possibilidades de trabalho. Ou você vai trabalhar todo dia, que é o chamado expediente, que começa às 12 horas e termina às 19, exceto feriados e finais de semana. Claro que a gente trabalha excepcionalmente com operações. Estou dizendo o normal. Ou em regime de plantão. O regime de plantão, o horário, eu vou dizer rapidamente como é, mas tem que desenhar, porque é difícil de entender. Você trabalha 12 horas e folga 24, trabalha 12 horas e folga 72. Para que fique mais claro, vamos supor que eu estivesse trabalhando hoje, das 8 da manhã de quinta às 8 da noite de quinta. Eu saio hoje, eu tenho 24 horas de folga. Até amanhã, sexta-feira, às 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, eu entro em serviço e fico até sábado, às 8 horas, mais 12 horas. E aí, eu folgo 3 dias. Sábado, domingo e segunda. E aí, na terça, eu tenho o plantão novamente. São duas funções um pouco distintas. Aquele cidadão que trabalha no plantão é aquela delegacia que você chega para fazer um registro. Algo mais rápido, em que acontecem os flagrantes. Já quem trabalha no expediente são aquelas operações que o pessoal está mais acostumado a ver nos filmes, aquelas grandes operações que, na verdade, nem são assim, né, via de regra, né, mas é a investigação mais duradoura. Esses são os dois tipos de trabalho. Claro que dentro da polícia você ainda pode trabalhar numa delegacia especializada, que vai combater o tráfico, por exemplo, CORD,
repressão ao tráfico de drogas, ou você pode trabalhar numa delegacia de periferia, que é o meu caso, que trabalho no Paranoá. Como agente, eu já trabalhava no Paranoá, e como delegado eu continuei lá, porque eu gosto desse trabalho na periferia, eu acredito que seja bacana. Dentro da delegacia, tu ainda há a possibilidade de você trabalhar em alguns locais, quando você trabalha no expediente, não o plantão. Então, por exemplo, há aqueles policiais que trabalham com os crimes mais graves, que são os que trabalham comigo, no caso de homicídio. Há aqueles que trabalham nos crimes de médio potencial ofensivo, na verdade isso nem existe na doutrina de divisão da polícia. E aí sim, os de menor potencial ofensivo, que são aqueles inferiores a 2 anos. Basicamente é isso, sobre essa tarefa, sim, de maneira muito rápida. Sobre o salário que você disse, a Polícia Civil, no caso a gente, em que pese ainda tenha muitos anos sem aumento, o agente de Polícia Civil, ele ainda é entre os 5 ou 6 mais bem remunerados do país, o agente escrivão. E há a possibilidade agora de um trabalho que eles chamam de voluntário, mas é engraçado, não é voluntário, é um trabalho extra. Você trabalha umas horas extras para receber um valor fixo. E é basicamente isso, né? Sobre remuneração, enfim, carreira muito boa, 13 anos está no topo da carreira, a progressão automática. Eu sou suspeito por falar da polícia, mas a Polícia Civil, eu acho uma excelente oportunidade na pandemia. O cargo de agente é 1.800 vagas, né? A gente está até preocupado, né, Thiago? Como é que eles vão fazer essa prova em 18 de outubro? Porque sem concurso, a gente vai ter concurseiro do Brasil inteiro vindo parar em Brasília para fazer esse concurso, né? E, como você falou, é uma carreira muito boa, eu acredito que seja uma das melhores polícias, especialmente por conta dessa situação de não termos criminalidade organizada aqui. Nem pode falar muito alto isso, né, Thiago? Senão eles vêm. Mas eu posso contar nos dedos de uma mão os processos em que eu já ouvi falar em PCC ou Comando Vermelho aqui no Distrito Federal. E olha que eu trato com homicídio, que geralmente envolve tráfico de drogas. Então, realmente não é algo que está tão presente aqui, né? E quando está presente, geralmente é só uma fumacinha, não é aqueles caras importantes realmente da criminalidade. Então, é uma carreira realmente bastante segura. E isso é importante que a gente trace, porque muita gente tem medo de ir para a polícia porque acha que vai estar o tempo todo em operação, o tempo todo correndo risco de vida, e não é assim, né, Thiago? Mesmo casos de troca de tiros de policiais com acusados que eu vou fazer a defesa no júri às vezes, são raríssimos, né? Assim, então isso é uma grande uma grande vantagem dessa carreira. Uma seguidora Eu conheço esse que comentou, eu conheço. Acho que ele veio lá no meu Instagram, estava numa live ontem. Engraçado, né? Não vou nem comentar isso aí. O crime organizado, pois é. Enfim. Mas essa questão da remuneração, teve essa nova verba, né? Que é para o trabalho extra, então ela demanda efetivamente que o policial despenda mais horas para que receba esse valor. Todos podem fazer, ou é voluntário mesmo, ou tem limitação de quantitativo de pessoas? E outra pergunta que eu já quero adiantar também é sobre essa diferença de escalas. A pessoa que vai ingressar na carreira, ela pode escolher ou ela vai ser lotada ou no plantão ou no expediente? Perfeito. Sobre o voluntário primeiro. Eu chamo de voluntário porque é o nome que dá. A polícia, porque vem da PMDF e de outros órgãos. É um trabalho voluntário, porque voluntário é porque tu escolhe fazer. Uhum. Então, há um limite de carga horária por 2 fatores. Primeiro, para ser proporcional a todos, e segundo, para que a saúde do policial nos preocupa muito. Então, não estava tendo um aumento, por exemplo, a equiparação à Polícia Federal não teve, era para ter, não teve, não vou entrar nesse mérito. Então, eles tiveram que arrumar de alguma maneira, ter um trabalho voluntário. Muitos policiais endividados, a gente tem medo que eles vão começar a pegar muito voluntário, e plantão tem que descansar. Então tem um limite de 60 horas ao mês, só que agora parece que está indo só até 48. Tá? Cada hora, o policial ganha R$50 por hora livre de imposto. Então ele tem que fazer uma conta aí que teria um imposto, enfim. Dá um valor bom, ainda mais para a gente que está iniciando. Não importa o cargo, delegado também, se fizer o mesmo valor, dando a PMDF. A segunda pergunta, perdão, eu ia começar pela segunda, esqueci. É se a pessoa pode escolher entre ficar no expediente ou plantão. Se tem um direito de escolha ou se isso é a própria polícia que define. Ótimo. Quando eu fiz o meu concurso de agente, nossa, essa é a oportunidade da Índia. Eu já estudava para delegado, falei, nossa, são 900 vagas, naquela época, né? Falei, isso não existe na capital para receber um salário bom. E eu fiz. Então, naquela época, entrou tanta gente que vai... Até lugares bons a gente é lotado já no início. Com 1.800 vagas, e tem uma peculiaridade esse edital.
Eu nunca tinha visto isso. Quer dizer, já aconteceu, mas não na polícia. Tem dia até quando o cidadão vai ser nomeado. Uhum. Um terço das pessoas ser nomeado, infelizmente, né? Vou dizer, porque vai demorar, mas tudo bem. Segundo semestre de 2022. Então vai entrar 600 pessoas. É muita gente. Então não cabe todo mundo só no plantão ou no expediente. A maioria vai conseguir escolher dentro da delegacia o que vai exercer. Mas normalmente as pessoas, eu também vou dar um recado assim, é bom ser os primeiros colocados, eu fui um dos primeiros colocados no meu, mas os primeiros colocados eles vão para onde precisa mais. Sim. Então, por exemplo, eu parei no Paraná, dei graças a Deus, porque eu adoro lá, mas muita gente não gosta, porque a maioria da polícia mora para Águas Claras, enfim. Mas sim, via de regra pode escolher, mas não todos. A minha dica é passar uns 2 ou 3 anos no plantão, para sentir um pouco como é que é passar uma noite em claro, para depois, quando for escalado, ser tranquilo. Você tem que vivenciar, eu acho, o plantão. Mas é possível sim a escolha, ainda mais pelo número de vagas. Eu acho que é muito importante realmente você conhecer a instituição para qual você trabalha, né? Paranoá, eu não vou nem falar. Paranoá é maravilhoso. Infelizmente, eu fico lá só até o final do ano, né? Não é minha lotação titular. A minha lotação titular é São Sebastião. Pelo menos São Sebastião, para mim, deu uma melhorada porque saiu os crimes da Papoda e do Mangueiral. Então agora tá só São Sebastião mesmo. Então deu também uma melhorada. Tem uma pergunta aqui do Igor, para a gente já finalizar essa parte sobre aqui a carreira. O Igor me parece que ele quer trabalhar na rua, ele quer ser operacional. Então ele perguntou aqui se você, como delegado, vai para a rua ou se ele deve focar então nesse concurso de agente para fazer mais operação. Se o delegado fica mais na delegacia. Parece que ele tem uma Tá. dúvida em relação às Ele quer ser funções. delegado. Então, pelo que eu entendi, ele gostaria de ser delegado, mas ele tem esse viés Fazer operação, de operação. Isso. Pronto. O delegado, ele é o chefe, o chefe da instituição. Então, o delegado. Hoje, por exemplo, estava em operação. Eu cheguei agora da operação. Então, a gente foi dar um apoio ao Ministério Público. Saiu no noticiário a operação sobre teste falso de Covid. Horrível, né? Nossa, O terrível delegado, isso. ele pode sim ir para operação. Inclusive, é necessário que haja pelo menos um delegado por equipe, porque ele é o chefe. Todavia, tenha em mente, quando o delegado voltar para a delegacia, o inquérito está em cima da mesa. Então, é natural que no início o delegado queria muito, 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 muito. Mas para ele conseguir muito para a rua e dar conta do inquérito, ele vai ter que se desdobrar. É natural. Se ele quer, ele fará. É isso mesmo. Só que a gente, às vezes, não tem opção. É escalado. Por exemplo, hoje eu fui escalado para dar um apoio. Assim como o promotor que estava lá foi escalado para dar um apoio. Não era operação nossa e a gente foi para a rua. Então, se ele quer ser eminentemente operacional e não mexer com muito papel, há só uma forma, sendo agente de polícia civil e trabalhando na divisão de operações especiais, que depois tem que fazer um curso, que não é fácil, não é moleza. Uhum. Porque mesmo o agente de polícia civil, quando ele chegar, ele vai ter a papelada dele. Então, o trabalho de polícia civil é um trabalho de inteligência junto com operação. Entendi. Então, o trabalho de defensoria também não é só processo. Vocês fazem Exatamente. defesa da justiça, vocês recebem pessoas. Então, não é só operação, não. Mas se ele quer ser operacional, ele pode ser como delegado, mas ele vai ter que dar conta do inquérito depois. Entendi. Isso é muito importante porque muita gente não consegue diferenciar muito as características de cada uma das carreiras, né? E às vezes ficam um pouco perdidos em relação, e aí de repente chega lá e não era aquilo que estava pensando. Então é muito importante a gente saber para que a gente vai despender o nosso tempo, né? Porque o estudo de concurso ele é muito desgastante. Para chegar lá e ficar frustrado depois, então é melhor a gente, desde o começo, já saber o caminho que vai seguir. Aqui a Marina, inclusive, fez uma pergunta dizendo que acabou de se formar na faculdade e está em dúvida se faz concurso para PCDF ou analista da Defensoria Pública. A minha resposta para ela é exatamente isso que eu acabei de falar. Decida o que você quer fazer da sua vida, porque são carreiras completamente diferentes. Né? E esse é um grande erro, às vezes, do concurseiro, de atirar para tudo quanto é lado. Você acaba não passando em nada. Então, você tem que ver as atribuições do cargo que você deseja fazer, e aí isso também entra, até mesmo a divisão entre agente, escrivão e delegado. E aí, então, com essa atribuição definida, você define um norte. Porque se você for estudar para a Polícia Civil e for estudar para analista da Defensoria Pública, é muito provável que os editais vão ser completamente diferentes. Vai ter algumas matérias básicas que dá para aproveitar, mas você vai perder muito tempo entre um e outro e vai acabar não passando em nenhum. Então, Marina, escolha a primeira carreira e depois você decide no que quer focar, tá? Claro que ao longo da nossa trajetória, que é uma trajetória longa, né, Thiago? A gente acaba fazendo um outro concurso que não estava na nossa meta, mas a gente tem que ter isso de forma muito racional. O Travalon perguntou aqui se o agente no plantão trabalha praticamente como escrivão, né?
Pronto, isso é importante a gente tocar nisso, porque por mais que seja a gente está para o CDF, o escrivão de escrivão, o edital de escrivão também está na praça. Só que foi suspenso, né? A gente pode até falar sobre datas depois, se tu Tá. quiser, Só aproveitar mas aqui, é então questão de... já vamos juntar mais uma pergunta, que pergunta se o escrivão trabalha nas operações, participa das operações ou se é só trabalho de delegacia. Eu acho que é a mesma pergunta, só para a gente Ótimo, juntar tudo. ótimo. Tem muita gente que tem um estigma com o escrivão, chama até de escravão, É. tá? Chama de escravão. Então, o que acontece? Primeira coisa, o trabalho de escrivão na Polícia Civil, eu já trabalhei como escrivão ad hoc algumas vezes quando era agente. Ele é sensacional. Em muitos lugares não existe mais essa divisão entre agente e escrivão. Até existe como no cargo, mas fazem as mesmas coisas. Aqui no Distrito Federal há uma pequena divisão. Sobre o agente de polícia, no plantão, ele trabalha registrando ocorrência. Sim, isso pode ser considerado um cargo, uma atribuição de escrivão. Eu não sei porque aqui é o agente que faz. Eu entrei fazendo isso, então eu acostumei com isso. Só que eu ia muito para a rua. Chegou um momento que é muito comum situação de Maria da Penha, onde a gente trabalha na periferia. Então, o cidadão está descontente, ele xinga a mulher, enfim. Ele está ali. É um crime tão pequeno, porque o cidadão ele comete, ele fica em casa. Então, era muito comum eu ir para a rua, a gente prendia, fazia o dia. Então, a minha maior quantidade de conduções de flagrante foi como agente no plantão. Isso é gigantesco. Só que é aquilo que eu falo, existe. O cara vai registrar a ocorrência, vai. Saiu para a rua, no que voltar, estará lá o balcão com ocorrência para você registrar. O escrivão, ele pode para operação, inclusive deve. Toda operação tem escalado o escrivão. Ele pode para operação? Pode, tranquilamente. Vamos supor que a gente vai fazer uma busca e apreensão agora e você vai nos acompanhar com a defensoria, por prefeito. A gente chega lá, o escrivão pode ir conosco, porque não tem nada para ele fazer na delegacia. Depois que a gente aprende tudo, leva para a delegacia, essa formalização é feita pelo escrivão. Então, é da opção do escrivão se ele quer participar. Inclusive, o escrivão policial civil. Quanto mais policiais civis, melhor para compor a equipe. Entendi. Bacana. E tem também uma diferença entre a atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar, né? Porque tem muita gente que confunde também essa atuação de rua de vocês com a atuação da Polícia Militar. Quando é que a Polícia Civil entra e não é a Polícia Militar que faz, então, essa operação na rua? Na teoria é muito simples explicar, isso é bacana, né? Na prática é um pouquinho difícil, quem tem um pouquinho mais direito. Enquanto o crime não acontece, é a Polícia Militar. Está lá para combater, prevenir. Então você verifica alguém de farda, aquilo, em tese, se tu quer cometer um roubo, tu não vai cometer, porque tem alguém ali prevenindo o crime. Depois que o crime ocorre, a Polícia Civil entra e, através de operações, tenta investigar e chegar à autoria do homicídio, tráfico de drogas. Agora, tem situações que é um pouquinho complexas. Por exemplo, situações de refém. Aí fica a Polícia Civil dizendo, não, já aconteceu o crime, eu quero entrar. Mas fica a Polícia Militar dizendo, não, mas peraí, eu estou querendo prevenir um homicídio. Então, tem situações que são tênues. Mas, via de regra, a Polícia Militar previne os crimes e a Polícia Civil investiga após esse cometimento. Mas, assim, como existe uma linha tênue, existe uma parceria entre ambas. Sim. Ainda mais em alguns locais que só tem pouca gente. Então, a gente precisa desse apoio, tanto um quanto o outro. Tá, então, para quem está estudando para a Polícia Civil, tem que saber que esse trabalho, muitas vezes, ele vai ser coordenado, né? E isso acaba ajudando também vocês, né? Isso é importante. Já finalizando aqui, então, sobre essa parte da atuação, a gente já vai começar a entrar no edital e já tem uma pergunta aqui, inclusive, que pergunta sobre a natureza do cargo, né, para fins de concurso público, que é se o cargo de agente conta como carreira jurídica. A gente sabe que o agente de polícia civil, ele tem que ter nível superior, né, Thiago? Qualquer nível superior. E essas carreiras Sobre podem contar como carreira jurídica? Sobre a carreira jurídica, tem uma resolução do CNJ acerca do escrivão, é bem tranquilo para o escrivão. Tá? Quanto ao agente de polícia, ele vai precisar, via de regra, de uma certidão, assim como o escrivão. Então depende muito de como trabalha. Aqui na Polícia Civil do Distrito Federal é bem tranquilo. Tem casos de amigos que eram agentes, são juízes hoje, porque tem várias formas. Uma delas, eu acabei de falar, eu trabalhei como escrivão. Para quem não sabe a DOC, escrivão a DOC, eu sou agente. Eu fui nomeado pelo delegado escrivão para desempenhar algumas funções. Então, a gente trabalha com inquérito policial. A gente trabalha com procedimentos disciplinares, PAD. A gente trabalha com sindicâncias. Então, tem que requisitar ao nosso departamento de gestão pessoal uma certidão sobre as nossas atribuições e isso qualifica muitas vezes como atividade jurídica. Mas esse tema é longe de estar pacífico para a atividade jurídica.
Eu acho que isso para qualquer carreira que não é especificamente jurídica, mas que tem atribuições jurídicas, né? Sempre a pessoa fica ali meio naquele limbo, né? Não sabe se vai valer e só vai descobrir mesmo na hora do concurso. Vai pedir uma certidão e aí quem decide realmente é a banca que vai apreciar, né? Então isso é muito importante a pessoa às vezes pensar em uma atividade paralela para poder Conciliação pro dispensar. bono, é o que eu Exatamente, indico. conciliação, colaboração na defensoria pública também. Tem muitas colaborações que os colaboradores são voluntários e só vão uma vez na semana. Às vezes eles trabalham só na produção de peças, então trabalham de casa. Então, eu acho que é interessante para quem quer fazer a carreira de agente, mas quer depois pensar numa outra carreira, fazer algo paralelo, como a conciliação ou a colaboração na defensoria pública, para não correr o risco de chegar lá na prova, passar e não ter aquela certidão aprovada, né, Tiago? Isso é Perfeito. importante. Então, já respondendo aqui a pergunta do Igor Luiz, a Polícia Civil, então, ela não pode trabalhar na rua prevenindo o crime, né? Igual a Polícia Militar, né? Então, não vai acontecer isso, assim, né, regulamentarmente, né? Regularmente não, mas é normal algumas operações que se confundem as coisas. Por exemplo, um bar aberto fora de horário. Uhum. Aquilo ali é uma perturbação. É um crime que já ocorreu, a Polícia Civil vai. Então, eu estou dizendo o que acontece na teoria. Semana retrasada, por exemplo, eu estava numa operação que a comunidade precisou, a gente tinha notícia de uma festa, aí nós juntamos lá 30 policiais, é uma situação a mais perigosa que tem a festa. Porque tu nunca tem o número, eu não vou mentir, a gente nunca tem o número necessário. Se tu botar, não tem. Não tem, não existe como ter. Aí eu fui na frente, né? Quando eu olhei, pessoal, tem muita gente. Quando eu entrei, tinha, sei lá, 300 pessoas. Todo mundo sem máscara, fumando narguilé, enfim, maioria de menor de idade. Então, a gente não pode se omitir uma coisa dessa. Então, a gente acaba fazendo, às vezes, um pouco um trabalho do outro, não é regular, e muitas vezes em conjunto, como nesse dia. Você vê que a pandemia não chegou nas cidades satélites, né, Tiago? Não, Elas quem quiser estão ver um tudo futebol sem funcionando. máscara, só aparecendo para no ar. Agora sobre o concurso, Thiago. Esse concurso era um concurso muito esperado, né? E está dentro da pauta de segurança pública, está dentro das autorizações de concurso para o período da pandemia, né? E ele saiu aí agora com 600 vagas para imediatas e mais 1.200, né, para cadastro de reserva. Queria te perguntar sobre o cronograma do concurso, se realmente o pessoal da Polícia Civil está seguro com essa data de 18 de outubro para a realização das provas, tem algum burburinho de que essa data já possa ser alterada. Sobre essa cota para negros, se ela é nova ou se ela já vinha do concurso anterior, porque parece que a legislação foi alterada recente, né? Fala um pouquinho sobre o que veio nesse edital para quem está aqui, então, ansioso para estudar e colocar uma imagem prática nos seus estudos, né? É difícil estudar sem Pronto. edital. Você já disse sobre as vagas, né? São 600 mais 1.200, mas aqui na Polícia Civil a gente costuma trabalhar com tudo, porque chamam sempre todos. Uhum. Já vou responder uma possível pergunta. Pode chamar mais que 1.600, 1.800? Não. Não tem esse costume, porque tem que fazer o curso de formação. Até teve um problema. Então, a gente nem trata com cadastro de reserva, são 1.800 vagas, é muita coisa. É mesmo. O cronograma, eu não sei por que eles fazem dessa forma. Como eu tenho atividade, eu dou aula em alguns cursinhos, eu nem procuro saber, até porque pode dar problema dizer que eu tenho informação privilegiada, enfim. Mas eu não sei por que eles colocam uma data num momento tão delicado como esse. Eles poderiam colocar uma data e já colocar uma outra, caso tenha que adiar. Nós tivemos recente o concurso da Polícia Civil do Paraná, a Polícia Militar foi adiado. Nós tivemos recente concurso escrivão. Então não tem nem data para escrivão, que é o edital anterior, mas tem para gente. A dica é, a prova está marcada. Vamos estudar. Há chance de remarcar? Sim. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas o que acontece é porque a gente tem uma necessidade muito grande de servidor. A Polícia Civil, a Polícia Militar do Distrito Federal, peca nesse ponto, a meu ver. A gente espera muito e faz concursos muito grandes. Era para fazer concursos mais pingados, como é feito em magistratura, como é feito em defensoria, como é feito em promotoria. Se tivesse cada 3 anos concurso para 300 vagas, a gente não estaria tão nervoso. Então você imagina, a gente já está precisando agora. Se a prova ocorrer em outubro, só daqui 2 anos o pessoal vai tomar posse. É muito tempo. É verdade. Mas não tem. A prova será em outubro? Não sei. A data está marcada. Se a pandemia continuar, não terá prova. A prova disso é escrivão. O escrivão tinha data. Sobre as etapas, nada de diferente de concurso policial.
prova objetiva junto com prova discursiva. Aí começa aquela maratona, né? Médico, TAF, investigação social, psicotécnico, avaliação médica, curso de formação e depois a nomeação, dividido em 3 semestres, né? 2012, 2013, 2014. Uhum. 2022, 23, 24. E me diz uma coisa, Thiago, esse TAF daqui, como é que é? Para o pessoal se preparar, tu acha que deve Bacana. começar a preparar logo ou deve esperar para Tá, eu sou passar muito na a favor primeira do fase? TAP, em todas as carreiras. Então, isso é uma novidade. Não uma novidade em concurso policial, novidade para cá. O que sempre tem? Para o homem, a barra, aquela barra normal, tem que fazer a barra, né? Aí tem os índices lá. Para a mulher, a barra estática, Uhum. que tem que segurar. Para delegado, tem até uma curiosidade, as delegadas tiveram que fazer uma barra. Então, deu uma melhorada nesse quesito, porque é justo. Mulher fazer barra é muito complicado. Aí nós temos o meio sugado. Hoje em dia é famoso, todo mundo faz crossfit e aquele burpee, né? É um pouquinho diferente, porque o burpee do crossfit, o pessoal faz um pouquinho errado. É um burpee bem militar mesmo, tem que terminar bem reto, senão não conta. No último concurso, Polícia Civil, depois vai rodando gente, né? Primeira fase, segunda fase. Então a gente vai rodando. Chegou no físico, rodou 30%. 30% rodou no físico. Aí, depois do meio sugado abdominal e a corrida, de 12 minutos. Além disso, tem um shuttle run, que se coloca duas sinalizações, tem que ficar correndo junto com um barulhinho. Esse é bom olhar na internet para ver como é bem interessante. Não tem natação. Eu acho, até tinha previsão, mas é impossível tu colocar 2.500 candidatos a fazer natação. Imagina. Especialmente numa época de pandemia, né? Que difícil de não fazer aglomeração, né? Numa Agora, situação falando como nisso, essa. eu quero saber, as pessoas vão correr de máscara ou sem máscara? Tem diferença, viu? Tem diferença. Claro que tem. E isso tem que ser considerado também, eventualmente, até na própria avaliação, né? Assim, os parâmetros têm que ser modificados se tiver realmente a exigência de máscara. E eu acho quase impossível que prova esse ano não tenha exigência de máscara, né? Seria uma irresponsabilidade da banca. Não, é que o TAF não vai ser esse ano, né? Mas eu acho que não tem como não fazer com máscara, sem máscara, né? Porque a gente não corre sozinho. Corre em grupos de 20, Pois 30. As é. pessoas saem se batendo, é interessante até. É bem bacana, assim, de ver um TAF. Sai se batendo, identificar, enfim. E Mas você se acha? preparar, porque não é brincadeira. É, No último concurso, ninguém morreu. Às vezes morre gente, já ouvi ataque falar. cardíaco. Mas no último concurso de delegado tinha um agente do DOE, que é aqueles caras super preparados. O cara faz TAF sempre. Na última volta, ele passou mal, aí ele começou a correr, faltavam uns 20 metros, começou com muito tempo, sobrando tempo. Começou a caminhar, quando ele caiu, faltavam uns 10 metros para ele, com 1 minuto. Caramba, que droga. Aí ele conseguiu, não sei como, judicialmente, porque ele provou que se ele se arrastasse, ele dava. Ele conseguiu fazer de novo TAF. Então tem que se preparar, não dá para deixar para última hora. Cara, então você acha que quem começar a estudar já tem que começar a treinar para poder já até criar um condicionamento, né, Thiago? Porque não é de um dia para o outro que a pessoa ganha condicionamento para fazer uma prova desse grau. E eu vejo que muita gente acaba até, não só, alguns não conseguem porque o tempo é curto de preparação, mas algumas pessoas também se lesionam, né, Thiago? E isso até às vezes tem implicação na fase de avaliação médica. As pessoas acabam Ah, sendo tem teste desclassificadas. antidoping, tem antidoping. Tem antidoping, então não pode usar droga Tem. também, nem nenhum estimulante que vá facilitar aí o seu rendimento no TAF, né? Então, nenhum É. tipo de droga, né? Não, E, tem lá as substâncias, né? Eu não sei o que não pode, o que pode, eu não lembro. mas essa questão da lesão é um problema também, né, Thiago? As pessoas se Claro. lesionam e elas acabam sendo, às vezes, desclassificadas também no concurso por conta de lesão no TAF, né? Isso acaba acontecendo, aí tem que judicializar, então é um cuidado que a gente tem que ter de já chegar bem preparado. Então, cheguem na prova já sabendo que já fez aquilo algumas vezes, né, Thiago? Já conseguiu fazer no treinamento algumas vezes, né? É muito comum reprovar no TAF. Pois Muito é. comum. Vamos ver, tem algumas perguntas aqui, então. Outra coisa, Thiago, a taxa de inscrição é quase R$ 200, né? Eu não tinha visto isso. Quase 400? 200. Eu Não, achei que eram não, R$ 200. não. Quase 200 reais. Mas Quase 200. é Ah, tá, mas interessante o custou. pessoal que vai fazer o concurso verificar, porque tem várias hipóteses de isenção aqui do Distrito Federal, inclusive. Então, pode ser que vocês Isso. se enquadrem em alguma dessas hipóteses, né? Tem gente E, que tem medo de
de pedir isenção. Se não for adequado conforme a banca, você só vai pagar. Você não vai ser desclassificado do concurso, não vai acontecer nada. Entendi. E essa cota para negro, Thiago, é a primeira vez que ela é inserida ou ela já veio de outros concursos? Eu estava pensando agora e eu não tenho certeza sobre isso. Eu sei que nesse tem, eu tenho quase certeza que no meu já teve. Uhum. A inserção para negros e também, com certeza, portadores de deficiência também, Sim. necessidades especiais, PNE, tinha e manteve. Então, a Polícia Civil costuma ocorrer, por além do fator da justiça, e também porque, se não coloca, vai ser judicializado. E Com ninguém certeza. quer judicialização no concurso. É. O Yuri está perguntando aqui se ser pego em lei seca vai prejudicar a eventual posse no concurso público. Pode até me falar, porque vocês têm uma fase de análise de vida pregressa, né? Como é que funciona essa fase, Sim, Thiago? Isso é importante também, porque o pessoal tem muita dúvida, né? Do que influencia, o que não muito. influencia. Eu lembro que na época que eu estudava para concurso, tinha colega que estava com dívida e ficava com medo de uma ação civil poder influenciar. Então, isso é importante também a gente esclarecer para quem está estudando. Não, quanto é perguntado se você tem dívida. Mas tem até julgados já, eu não lembro se é no STF ou no STJ ou ambos, ninguém fica de fora do concurso público por causa de dívida. Porque dever é um direito, a pessoa só tem que pagar, né? Não é um crime nem nada. Sobre crimes, cometimento de crimes, E lei seca isso também, depende muito. especialmente também. Lei seca e Tá? crime. Quem caiu já na blitz da lei seca, né? Isso. Então, cometimento de crimes graves, via de regra, não entra e judicialmente não consegue reverter, via de regra, né? Mas nós temos casos de crimes quando menor, no caso não é crime, né? Ato infracional, é. É infracional. Ato falho, ato Então, falho. é isso mesmo. Então a pessoa consegue, porque, claro, né? Era quando menor, via de regra. Tem gente que muito além da lei seca, tem muita briga de bar, isso é muito comum. Também costuma conseguir entrar. Sobre a blitz da lei seca, isso é somente o bafômetro, nós temos uma peculiaridade, porque tem que ter a carteira em dia. Carteira nível B, pelo menos, não pode estar suspensa. Então você tem que ter carteira. Muita gente perde o concurso, vai ter que judicializar porque tomou pontos em excesso, Caramba, que loucura. porque você tem que estar apto a dirigir uma viatura policial. Aham. Interessante Você isso. Eu entende? nunca tinha Então pensado você nisso. tem, quando passar, tem que estar em dia. Depois, se suspender, você, enfim, ninguém vai sair da polícia. É uma brincadeira que eu faço. Então, cuidado com a Blitz, viu? Tá, e Por vamos vários dizer fatores. que a pessoa caiu na lei seca, mas não efetuou o bafômetro, ficou só com a multa administrativa de se recusar. Sem problema, né? Sem problema, sem problema. Então Claro já que sei. existem novas aferições no crime, que agora a gente vai discutir sobre isso. Eu sou bem contrário, enfim, sobre essa tipificação, mas via de regra não impede. Não Olha impede. seu cachorrinho ali atrás, né, da live. A Nica. Ó, o Daniel entrou aqui na live e fez uma citação sua aqui, não sei se você percebeu. No último concurso ninguém morreu. Heinz Thiago. Entrou aqui só pra bagunçar nossa live, tá vendo? O E, Daniel, o doutor Daniel, né? Ele falou que apareceria. pois é. Outra coisa, Thiago, a Renata tá perguntando aqui, deficiente físico não tem vaga? Tem vaga, né? Mas uma dúvida que eu fiquei é, como é que fica a questão do TAF para pessoa que é portadora de deficiência? É dentro da sua possibilidade, efeito. Entendi. O Tem, então, portador de necessidades especiais, desde a primeira fase, ele já faz um requerimento, porque às vezes ele tem que fazer a prova objetiva com acompanhamento, e aí vai. Agora sim, ó, tem todo um regramento, porque é interessante, porque é uma atividade policial. Mas tem espaço, inclusive, eu esqueci de mencionar antes, a polícia não é. Sabe aqueles quadros quando aparece assim, ó, delegado, como minha mãe acha que é, como minha namorada acha que é, como sei. tem espaço para todo mundo, não é o ramo. Se a pessoa tem lugar administrativo, tem lugar. Toda delegacia tem uma seção administrativa de pessoal. Então tem lugar, todo mundo tem lugar para arquiteto, tem lugar, tem imprensa dentro da polícia. É, Então nós precisamos de pessoas de todas as áreas. é. E é capaz de você gostar da atividade policial sem exercer essa atividade de chutar a porta. Fala, meu Deus, vou mandar um chutar na porta. Não é assim. Eu tenho vários amigos, amigas que são policiais e que realmente a gente já desmistifiquei essa imagem há muito tempo, né?
Tá, a Renata está perguntando aqui também como é que fica para candidata que estiver grávida. Ela vai ter o deferimento de fazer a prova no momento oportuno? Como é que fica? Pois é, isso é até uma mudança. Antigamente, eu acredito que não tinha direito. Mas há pouco, tem uns anos já, é que quando eu falo faz pouco, mas é porque eu estudo, fazia um tempo que eu não estudo, né? Então, quando eu estudava, recente mudança, a grávida tem direito a sem remarcação. E são poucos casos que dão direito à remarcação do TAF. E a Uhum. gravidez é um deles. Claro, né? Imagina, a pessoa não tem como submeter É, a um TAF. Mas a minha dica é cuida para não engravidar agora, pelo amor de Deus. não, engravida depois que passar, né? É a melhor dica que pode dar. Teve Realmente, uma colega há pouco tempo que fez a prova oral, com 9 meses. nossa, a gravidez ela acaba trazendo alguns empecilhos. É impossível fazer concurso grávida? Não, não é impossível. Mas claro que vai te trazer algumas dificuldades a mais que você não teria se tivesse, né? Então, diante da nossa liberdade de escolha, escolha depois. Ou E, tenha 2, 3 meses na hora do TAF, né? Imagina o TAF com 9 meses. Não pois é. tem como. Estão perguntando aqui agora também do psicotécnico e também do que é ensinado no curso de formação, né? E esse curso de formação, ele é uma fase do concurso ou ele acontece depois que a pessoa já é aprovada? Isso é importante também, Thiago, porque tem alguns concursos de algumas carreiras que o curso de formação faz parte do concurso e outros não, né? Então isso é importante a gente esclarecer também. E aí, aproveitando esse gancho também, que você vai falar de psicotécnico, curso de formação, a gente já está vendo que o concurso de polícia é um concurso muito extenso, né? Quanto tempo mais ou menos dura desde a prova objetiva até o final do concurso? Isso é importante. Aliás, desde a prova objetiva não, desde agora do edital até o final do concurso, né? Quanto tempo? Porque o concurso de defensor, eles são algumas fases. É fase objetiva, a fase discursiva ela é depois, né? E nós temos a prova oral. E depois tem análise de títulos e tudo mais, mas esse concurso leva mais ou menos um ano. Mas eu soube que o concurso de vocês demora mais do que um ano, né? Então isso é importante também para quem está estudando já se preparar psicologicamente para passar por essas etapas. Então, recapitulando: psicotécnico, curso de formação e o tempo de duração total. Tá? O psicotécnico ele é uma fase muito questionada dentro dos concursos públicos, mas a gente não vai questionar. Tem que estar lá no edital, a gente vai fazer. Para as pessoas, quem está querendo ter o cargo já fez a CNH. Então, o mais próximo que tu já fez na vida é aquele exame que é feito da CNH, que você tem que ficar arriscando. Não são os mesmos exames, são exames diversos. Então, é um teste que não há necessidade de se apavorar muito. É um teste que é melhor você ir fazendo de corpo e alma do que você decorar coisas, chega lá e você decora, enfim. É um teste em tese, para ferir, um dos testes para ferir a sanidade mental da pessoa. Sobre se funciona ou não, eu nem vou entrar muito aqui no mérito. Sobre as fases de concurso, eu também esqueci das fases de títulos que nós temos para gente, de polícia. E a fase discursiva é junto com a fase objetiva, no mesmo dia. Demoraria cerca de... Depende muito. O meu, como nós estávamos na época da Copa e precisava muito dos policiais, e tem por lei de responsabilidade, enfim, tinha que nomear até julho, fizeram um concurso muito rápido. Uhum. Mas esse ano, o diretor-geral já informou que, por entendimento do TCU, eles estão alargando, infelizmente, as fases. Então, de agora, a nomeação vai ser segundo semestre de 2022, esse concurso vai terminar no primeiro semestre de 2022. Nossa, que concurso longo. Então, pessoal, já vai preparando aí o psicológico, né? Prepara para o Talvez seja por psicotécnico. causa da pandemia, né? É, Eles estão já jogando para, se tiver que adiar a prova, ter alguma coisa para mas, trabalhar nesse sentido. mas pode ser que seja antes, ou essas datas são estimativas? Pode, eu não vejo como vinculado o cronograma dentro do edital, até porque o edital ele pode mudar se for para beneficiar as pessoas, não teria Sim, problema com nenhum. Ninguém vai certeza. dizer, não, vou impugnar o edital que estão chamando antes. Não. É, verdade. Porque a Ah, carreira de curso de vocês trabalha no front, formação. né? Isso, trabalha no front a carreira de vocês, né? Curso de É. formação, então, como funciona, qual a remuneração durante o curso de formação, se existe. E o curso de formação é fase do concurso, é depois do concurso, e tem altura mínima para o concurso de agente? Não, não há altura mínima para a gente, não tem nem idade mínima também. É muito legal a gente ver alguns colegas passando com 45, 48 anos. Então, não tem idade. Eu tenho O uma curso de amiga, Thiago, formação... eu tenho uma amiga que é policial civil, ela tem 1,45 m. Mas a bicha é braba, Pronto. viu?
é braba. Não, tem muita mulher braba e pequena. É, pois é. E Então, homem também, pois é. tamanho ali Não tem. não é prejuízo. Não, não. É, Inclusive, anda armado, né? Então, é, em tese, ainda tem explosivo, gás, enfim, é. tem todo o choque, todos os aparatos. Então vamos voltar O pro curso de curso. formação, ele é feito durante, é uma fase do concurso público. Diferentemente da Polícia Federal, você não está nomeado. O Uhum. curso não é longo, porque justamente é uma fase do concurso público. Nesse curso, você vai fazer o curso, você vai para casa não nomeado. Aí passa um tempo, os primeiros são nomeados. Como às vezes dá, isso é ruim, dá um intervalo entre o curso e a nomeação, sempre depois de cada nomeação é feito um curso complementar. Que a pessoa vai geralmente na parte da manhã para academia, que é fora do expediente, para reciclar sobre a arma, porque as pessoas esquecem. Vai para Tu não mexe casa, uma arma. né? Então, eu É. tenho uma colega agora que ela foi nomeada tem um ano, e o curso de formação dela foi em 2015, 2016, Nossa, comigo. Então, ela não sabia. Então, você faz o curso de formação, ela faz o concurso, e depois você faz a formação também, já no âmbito como policial. Tá? Não é nomeado. Sob remuneração, a não ser que o edital tenha previsto, que eu acredito que não, eu li praticamente todo, você tem direito, hoje em dia, mas é judicialmente. entendi, entendi. Eu entrei, por exemplo, na época de agente. Ainda não recebi, viu? Ah, Mas tá é? lá. E qual é a duração desse curso de formação, Thiago? Você falou que é curto, né? Prevê ali 368 horas. Então, não sei como eles farão. É parecido com o meu. Eu acredito que seja em 3 meses. Entendi. E a última pergunta eu acho aqui, que eu acho que a gente já consegue fechar essa live, você já trouxe muita informação aqui, especialmente sobre a carreira, né, que é uma carreira fantástica, é sobre a Uhum. possibilidade de permuta com um policial federal. Existe essa possibilidade? Não. O Não, que né? existe, como em qualquer todo órgão, é possível, mas não é algo comum, é você ser cedido dentro das possibilidades da lei. Quando um cônjuge, por exemplo, você já é policial, o cônjuge é removido por bem de serviço público, você pode. Aí é capaz de você cair na Polícia Federal, mas não é comum. Você é policial civil do Distrito Federal, em que pese a gente tenha sido policial federal há 40 anos atrás. E agora é órgão autônomo. Entendi. Tiago, muito bom, muito boa essa live com você, assim, eu fiquei muito satisfeita que você aceitou o nosso convite. Porque na hora que falou concurso da Polícia Civil, eu lembrei de você na hora, né? E lembrei de você não só como professor, mas como exemplo de excelência do trabalho da Polícia Civil. Um trabalho que eu admiro muito, eu gosto muito do trabalho dos policiais do Paranoá, né? E eu sei que o que vocês não fazem são por conta das limitações que vocês têm ainda de estrutura e de quantidade de pessoal. Então, deixo aqui também o registro da minha admiração, né? Se o Daniel estiver aí, ele pode confirmar que a gente sempre fala muito bem de vocês enquanto policiais. E te agradeço muito. Deixo aqui agora para você deixar uma mensagem final para esse pessoal, motivar eles a fazerem esse concurso, por que que você acha que esse concurso vale a pena de fazer. E você pode falar melhor do que eu, com certeza, sobre isso. Mayara, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Mais uma vez, elogiar o portal de vocês. Eu estava até falando com o Daniel, que eu disse no início, falei, nossa, mas o que aconteceu com o portal delas? O que que elas fizeram, né? Eu vou pedir umas dicas, porque esse negócio, como é que pode, né? Então, é tão bacana e é interessante, né? Porque é um Instagram que chama atenção, né? As defensoras, é um negócio muito legal, muita informação. Parabéns, está visivelmente muito bonito. E a admiração é mútua. Eu nunca tinha visto um defensor tão prontamente acompanhar alguém lá na delegacia, né? E você até na época falou, Thiago, ó, quando alguém se apresentar aqui, tu me liga, de repente eu venho. Essas são carreiras que se complementam, né? Não vai existir o delegado sem o promotor, sem o defensor, sem o juiz, e o objetivo é comum, né? O bem público. Com Então, certeza. muito obrigado e dizer que eu estou à disposição sempre que precisar, tá bom? Obrigada. Pessoal, façam o concurso de agente da Polícia Civil do DF. Vocês não vão se arrepender. É uma baita carreira. Obrigada, Thiago. Um beijo e até mais. A Tchau. gente se encontra lá pelo Paraná.